mais uma vez, nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo, se inicia o Ouse Saber Podcast, dessa vez um episódio comemorativo aos 3 anos do nosso projeto, o episódio 80, com alguns convidados um tanto especiais. E para quem está ouvindo a gente também, esse é o primeiro podcast que vai ter opção de vídeo. Então vocês que estão vendo a gente, têm curiosidade, estão ouvindo no Spotify, é a primeira oportunidade de ver nossos ossos, não que valha tanto assim a pena, né? Mas para quem está ouvindo, então, prazer, essa é a equipe que está por trás de todo esse processo, assim como os outros professores do colegiado. E para começar esse episódio em específico, eu quero falar sobre uma situação que aconteceu que eu acho que é interessante para a gente conseguir contextualizar o quanto o nosso podcast faz parte da vida das pessoas. No ano passado, a gente teve contato com uma história que envolveu o nosso podcast, que eu até comentei com o Chico e com o Andrei, sobre o aluno Christian Câncer Ribeiro, que é um egresso do curso de Direito e que estava fazendo um tratamento médico e durante o tratamento dele no hospital, ele escutava o nosso podcast que fazia companhia para ele e tudo mais. Infelizmente, o Christian acabou vindo a falecer e o Edgar, que é o melhor amigo dele, também egresso do curso de Direito, entrou em contato com a gente falando o quanto ele gostava do podcast e o quanto ele problematizava as questões que ele ouvia. Então, falando sobre a filosofia, o Christian foi uma pessoa que questionou a própria existência e teve uma passagem breve, mas que ele questionou. Então, isso tem muito a ver com a filosofia e com essa proposta desse episódio especial. Então, é dedicado ao Christian e à família e todo mundo que a gente faz parte de algum jeito do Ouse Saber Podcast. Mas, então, vamos lá para o episódio. Nesse dia de hoje, a gente recebe aqui o Andrei, que é uma das primeiras pessoas também que começaram no projeto com a gente. A ideia surgiu numa janta na casa do Andrei também. Começaram a ser construídos o esqueleto do Ouse Saber Podcast. Eu passo para o Andrei apresentar o resto das pessoas que estão aí. Do Ernesto, né? Do Ernesto. Obrigado, Tatiel. Acho que a gente está num momento especial, assim, são 3 anos, né, de podcast e foram várias temáticas, vários convidados, né, e dentro dessa estrutura que a gente tentou desenvolver, né, o Marcelo fez parte, assim, né, como coordenador do curso de filosofia. Ele foi um dos que topou a ideia, né, naquela noite lá em que a gente pensou um pouco a vinheta de abertura do próprio podcast, né, no início e tal. E depois entra também o Chico, né, como participante também, entrevistador. A gente também tem a Gisele, né, que é a nossa aluna agora, bolsista, que faz todo o trabalho, além de entrevistar, né, ela faz todo o trabalho dos bastidores de edição de vídeo, postagem em redes sociais, né? E a gente convidou também a Patrícia, que é aluna da filosofia, para também retratar um pouquinho da experiência que ela teve com o podcast, também com a filosofia, eu acho que é importante. E o nosso querido mestre, né, o professor Gerson, né, que sempre está disponível para discutir as temáticas, para trazer temas mais polêmicos, mais sensíveis, assim, ao ouvido do público, né? Então, acho que a gente tem uma experiência significativa aqui, é uma parte do que o Ouse Saber Podcast fez ao longo desses 3 anos, né? E a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre essas experiências, sobre a importância da própria filosofia e o que representa o próprio podcast nesse movimento que é a filosofia no Brasil, né? A resistência da própria filosofia como importante área do conhecimento, do pensamento, né? Então, estamos nos colocando em aberto aqui, né, para a gente poder desenvolver isso e continuar por mais 3 anos, espero, né? E quando a gente fala do projeto, a gente herda um processo que o curso de filosofia da UPEP já vinha executando dessa aproximação com a comunidade. O Gerson já pegou mais estrada de chão, ele pode compartilhar um pouco com a gente sobre esse processo que ele realizou. Só chão. Só estrada de chão. Por um bom tempo, e era com Chevette, eu acho. Mas enfim. Corcel. E esse processo que a gente realiza de reaproximação também é uma nova ferramenta. Já teve coluna do curso de filosofia em jornais, já teve atividade em escolas, em outras cidades, e o podcast surge como uma outra alternativa, se reinventando também. E mais uma vez o colegiado abraçando a ideia, eu acredito que é um dos poucos projetos, né, Gerson, que todos os professores do colegiado, do curso de filosofia, abraçaram e participaram. Todos os professores do colegiado, isso é importante a gente salientar, participaram pelo menos de um episódio do Ouse Saber Podcast. Primeiro, quero cumprimentar todo mundo que está aqui, tá, Tatiel? Principalmente a você, que foi o cara que botou essa
essa jamanta a correr na estrada e cumprimentando também os colegas todos que apoiaram e abraçaram a causa e, de modo especialíssimo, cumprimentar as nossas gurias aqui, as nossas alunas, né, que também estão fazendo um trabalho maravilhoso, tanto como alunas, quanto também para dar suporte aqui ao podcast. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, Tatiel, por um motivo simples. Dentre os que estão aqui nessa sala, eu sou o mais jovem há mais tempo. Né? Então, faz muito tempo que eu sou jovem e vi, nesses anos todos que eu estou aqui pelo curso de Filosofia da UPF, uma transformação muito interessante. Eu me formei aqui numa época que a filosofia já estava começando a se abrir para o mundo, né? Já estava começando a mudar, era um período de abertura aqui no Brasil. Mas, na medida em que a gente foi ingressando no quadro de professor também, o movimento se acelerou bem mais. É importante destacar que o movimento pioneiro nesse sentido foi o programa de filosofia com crianças, que nós abraçamos lá no início, desenvolvemos especializações, desenvolvemos formações internas. Isso acabou gerando mudanças curriculares e acabou acendendo uma luzinha a respeito da importância de se levar a discussão filosófica, mas não a discussão filosófica banal, o néctar da discussão filosófica, a parte boa da discussão filosófica em outros meios, para alcançar mais gente, para alcançar mais demandas. Você, fazendo esse depoimento emocionante agora no início, mostra que nós não temos ainda a total noção de onde esse tipo de discurso pode chegar. Então, começando lá com a filosofia com crianças, passando pela escrita de colunas em jornais da cidade, que depois acabaram gerando um bonito livro chamado Filosofia na Praça, passando pelas discussões no que a filosofia tem a dizer sobre, passando pelos projetos de extensão, tudo isso significou uma abertura do curso de filosofia para um discurso que não é meramente banal. É importante fazer essa distinção. Não se tratava, desde o início, de levar uma conversa de bar para o Spotify ou para qualquer outro reprodutor de áudio, né? Não era essa a intenção. Mas a intenção era que a gente pudesse fazer uma filosofia de qualidade e, ao mesmo tempo, bastante acessível e bastante interdisciplinar. Por isso que, você sabe bem disso, né, Tatiel, Andrei, Chico, que estavam na linha de frente, Marcelo, sempre a nossa intenção foi convidar alguém de outra área para estabelecer um diálogo, convidar alguém com uma outra formação, discutir sobre temas que eram de interface com outras áreas do conhecimento. Isso tudo pretendia mobilizar o discurso filosófico ao diálogo, né? E abandonar aquela ideia essencialista que a filosofia diz o que é, né? A filosofia, enquanto os outros estão dormindo, né? A filosofia vai lá e diz o que é. Isso é uma falácia, isso não é bom, isso não é saudável. A filosofia é um discurso entre discursos e ela precisa ser bem feita para poder fazer influência nesses outros discursos também e permitir com que a gente compreenda melhor o mundo, compreenda melhor a nós mesmos e compreenda melhor as relações com os outros. É muito interessante que a gente pense o nosso espaço e como a gente pode fazer para a filosofia ser mais valorizada pela sociedade. Quando tu falava, me recordava do processo que você e o Altair tiveram com professores de pedagogia para prepará-los, para preparar eles também para, de fato, pudessem trabalhar filosofia com crianças, porque não tinha uma demanda de professores realmente formados em filosofia. E quando essa proposta surgiu, conversando com o Marcelo, que estava na frente da gestão, na coordenação, a ideia era ser um material também que fizesse com que outros professores, que às vezes estão improvisados, a gente nos estágios acaba encontrando professor de história, de matemática, de física, dando filosofia, ter um material suplementar também, para que pudesse preparar bons planos de aula, pudessem começar a pensar a temática de filosofia. Algo interessante que o professor Altair agora também sugeriu para os alunos dos estágios é que utilizem ao menos um episódio de podcast para fazer um plano de aula, para aproximar então o podcast das escolas e mostrar que tem sim como explorar. Marcelo, quando a gente te mostrou a proposta do que seria a ideia, quando a gente começou a viajar bastante, tu teve que puxar a gente um pouco de volta às vezes, como foi assim a tua relação com o podcast, vendo o projeto acontecendo ao longo do tempo? Então, olá, primeiramente. E isso foi lá em 2019, né? Era um tempo que tínhamos uma certa... Eu não sei quais são as palavras certas para dizer isso, mas
Eu estava chegando na coordenação do curso e eu estava assim bem disposto a experimentar coisas, mesmo as mais estranhas que eram propostas pelos Menos as drogas, né? pelos acadêmicos. Cada um fala por si, né? E eu não tinha experiência de podcast, eu nem conhecia na real, né? Tipo, pode o quê? O que o pessoal pergunta hoje ainda, pode o quê? Mas como a gente já tinha aquela longa experiência com o projeto que a filosofia tem a dizer sobre, o Gerson mencionava isso, a primeira edição desse projeto foi em 2012, foi sobre reality shows, né? E o espírito da coisa era justamente esse, tentar mostrar a filosofia num aspecto menos erudito, né? Numa linguagem que as pessoas que não são iniciadas nos discursos filosóficos pudessem compreender e que pudessem tirar algum proveito disso também, né? Porque na medida em que a gente propõe fazer uma reflexão filosófica sobre qualquer tema, reality shows, a gente fez sobre lei da palmada, sobre redes sociais, sobre amizade, sobre futebol, Carnaval, Natal, corrupção, criatividade. Quando que a gente se propõe a fazer uma discussão filosófica sobre esses temas, a gente pretende também ampliar um pouco as perspectivas a partir das quais esses temas podem ser enfrentados. No início a gente tinha essa insegurança, por um lado, e um pouco de ingenuidade também, porque tu não sabe exatamente o que tu estava fazendo, né? Tipo, vamos gravar um negócio, vamos gravar uma conversa, vamos montar um roteiro. A gente tinha ideia de fazer episódios curtos no início, alguns saíram curtos, né? Depois que começamos a convidar pessoas mais prolixas. É raro, mas acontece com frequência, passar de uma hora. Acontece com quase todos. E aí os episódios também aumentaram, mas aí a gente foi vendo também que as pessoas não deixavam de ouvir, porque os episódios eram um pouco maiores. Os temas também foram se diversificando ao longo do tempo. A gente tentou, pelo menos no início, a gente tentava prestar atenção, né? O que tinha uma aceitação maior, o que rendia mais comentários, o que não rendia. E depois, inclusive, a gente foi perdendo um pouco a vergonha de falar, assim, sabendo que está sendo gravado e parece que ficaram... Eu não tenho esse costume de ficar ouvindo os primeiros, assim, eu acho estranho, porque é meio chucro. Eu estava comentando isso agora há pouco não era com o Andrei, tão agradável. E até outra coisa que é interessante, que a gente começou em 2019 em um contexto muito recente do que estava acontecendo no Brasil de uma forma geral, né? Então, as temáticas que a gente vir a falar, a gente tinha muito cuidado que isso não fosse respingar nem no curso de filosofia, nem nos alunos, nem nos convidados, enfim, tudo mais. E o fato de ouvir os primeiros episódios, eu não consigo, bate um constrangimento. E falando como alguém que agora está saindo do curso de filosofia, é muito importante esse processo de estar nesse ambiente aqui conversando com os professores, de perceber que hoje tenho mais capacidade de dialogar sobre assuntos filosóficos do que tinha no início, de conseguir argumentar, conseguir construir. E é um processo bem bacana, assim, e se aproximar dos outros alunos. A pandemia também prejudicou um pouco, mas, Paty, para ti, assim, quando tu chegou e viu que tinha um projeto, já ouviu episódios, qual a tua visão sobre o Ouse Saber Podcast? Então, quando eu cheguei, já existia, né? Quando eu cheguei aqui, já estava. E o interessante perceber em escutar, em poder compreender um pouco todo esse processo do podcast, principalmente os professores que acreditam nos estudantes, nos alunos, né? É algo que é coordenado, esse caminhar junto, de mãos dadas, mas que às vezes o estudante está ali, põe a sua cara sem a tapa e poder perceber que estamos juntos, podemos contar um com o outro. E para mim é uma alegria muito grande poder também acreditar nos colegas e ver que nós podemos também chegar e irmos muito além enquanto filosofia, né? Acredito que o Ouse Saber nos possibilita, né, e possibilita também toda a nossa comunidade a poder perceber que a filosofia ela é muito, muito além, né? Diante de um contexto que nós vivemos, que às vezes a filosofia ela acaba sendo até esquecida e as pessoas têm essa resistência de escutar conteúdos mais filosóficos. Então, o Ouse Saber possibilita as pessoas a ter esse contato com a filosofia e perceber a beleza que a filosofia é e a transformação que a filosofia faz na vida do ser humano. Quando aconteceu os anos de pandemia ali, surgiu uma preocupação para a gravação dos episódios e quem que ia ficar no meu lugar depois também, porque eu estava saindo e não tinha ninguém para a gente conseguir treinar e tudo mais.
depois apareceu a Gi, que entrou e agora tá fazendo essa parte aí, que tira um peso das costas, gente, que muito bom. Agora tá sendo gravado, é uma confissão, mas a primeira coisa que eu falei pra Gi é: não faça tudo que os professores pediram pra gente fazer, que tem que ter a postura marginal do aluno. Querendo ou não, Mas olha só. tem que ter. O podcast... Eu já tinha reparado. O podcast precisa dessa postura marginal do aluno que vá contra e às vezes fala as coisas que talvez os professores não gostariam de falar, até porque a gente tem mais liberdade para poder se expressar diante de algumas temáticas que talvez os professores acostumados dentro daquela rotina não. Então eu quero que a Gi fale como é que está sendo essa atividade, essa transgressão. Essa técnica do eu vou ver e te aviso. Por exemplo, vou gravar um vídeo aqui, mando pra Gi, viu? Eu vou postar, mas te perguntarem, não te mandei nem. Esse tipo de coisa que acontece nos bastidores aí, que agora tá gravado. Enfim. Quando eu comecei na filosofia, eu ainda não tinha muita certeza se eu queria continuar na filosofia. Então o podcast foi a luz do fim do túnel pra mim. Tá participando tá sendo muito importante para mim, e isso de a gente ter a mais liberdade agora no podcast é importante pra gente que é estudante, poder ter esse lugar onde a gente pode falar, onde a gente pode se expressar. Construir espaços seguros, né? E a gente pega reencontros que aconteceram no momento que a gente foi para o online. Vamos tentar gravar no Meet o cachorro do Andrei, que sempre participava dos episódios, até hoje participa. O cachorro. O cachorro. E aí o Chico chegou para agregar, por causa que as agendas de horário já não tinham. O Chico teve um reencontro com a Márcia Tiburi. Como é que foi essa experiência para ti, Chico, de estar participando, de ter esse reencontro com alguém que foi tão importante para ti? É muito legal, né? Assim, porque a gente vê que a tecnologia que para nós às vezes se torna um problema, e esse afastamento, e esse isolamento, e essa distância, que sempre são um problema. Bom, nesse caso, a tecnologia e a própria evento da pandemia, né, me parece que até alavancaram a coisa do podcast, né, tornaram esse espaço de escuta mais urgente, mais interessante, né, e nos obrigou a quebrar essa necessidade da presencialidade física, né? A ponto da gente poder gravar com pessoas que estavam em outros lugares, em outras cidades, em outros países, como no caso da Márcia, né? E ver também, assim, como se fosse presencial isso não seria possível, né? De maneira alguma. E ver como esse espaço do podcast, como divulgação filosófica, como espaço de politização, como espaço de questionamento do que está acontecendo na sociedade, pensando aqui no episódio que a Márcia participou, é importante e é precioso, não só para nós, que somos ouvintes, que somos os que seguem, mas também para as pessoas que estão tematizando esse processo todo. Porque ela aceitou de primeira vez, assim, de primeiro convite, fez gosto, achou horário, porque entendeu o potencial político e potencial social também desse espaço, dessa oportunidade. Sem falar, claro, que daí, né, reencontra prof e tal, aí brilha o olhinho e é muito legal, assim, dizem que essa coisa da proximidade, né, da intimidade, ela tem a ver com tu poder ficar muito tempo sem falar com a pessoa e conversar com ela de novo como se tivesse falado com ela ontem, né, e para mim foi não só um espaço de aprendizagem, mas também um espaço afetivo muito importante, que é um pouco o que tu destacava no início, né, a gente não se dá conta, né, como o Gerson disse, de onde chegam essas falas. E, às vezes, da importância que essas falas que a gente tem construído vão impactar na vida das pessoas, né? Como, por exemplo, um fato do qual eu me orgulho. Quanta gente se separou depois daquele episódio do amor? Eu acho lindo isso, gente. Avisem a gente. Digam, destruindo a família brasileira. Realmente tiveram aviso. Quantas famílias não se famílias falam mais até hoje, depois daquele episódio do Natal? Perfeito, exatamente. é isso. A gente tá aqui a nossa função de profetas do caos, né? E acredito que esse movimento de não se levar tão a sério também algumas temáticas, para que de fato a gente consiga falar de filosofia, até uma postura meio que socrática, uma ironia socrática. O Gerson, a gente fala que vai acontecer algum momento que ele vai me processar ou eu vou processar ele por conta das piadas e montagens e tudo mais que a gente sempre usa para fazer a divulgação dos episódios. Mas é importante essa... Respeito em primeiro lugar, né? É importante a gente assumir essa postura performática também para que de fato a gente consiga dialogar com as pessoas de uma forma mais simplificada, né? Porque senão a gente vai estar falando só para pares, né, Gerson? Exatamente.
É interessante pensar, Tatiel, que os temas sobre os quais a filosofia fala podem ser temas bem convencionais, mas há uma obrigação moral de quem pensa a sociedade, de quem reflete sobre a sociedade, de enfrentar temas espinhosos. E aí nós aprendemos desde Sócrates que para enfrentar problemas espinhosos, às vezes o humor é o caminho mais interessante. E o podcast tem muito disso também. Ele é um espaço da fala estruturada, da fala refletida, da fala interessante, sob o ponto de vista intelectual, mas também é o espaço da brincadeira, da troca de humores, né? Da troca com todo respeito, né? Da troca de alguma pequena ofensa, mas tudo com muito interesse na proposta, né? Que é deixar a filosofia mais leve também, porque, como eu falava antes, a minha geração recebeu uma ideia de que filosofia é algo pesado, né? Eu lembro muito bem a primeira vez que a gente enfrentou um não, de que a filosofia não deveria voltar para os bancos escolares. O argumento era esse, que a filosofia era uma coisa muito sacra para poder voltar a ser ensinada para adolescentes ou para crianças. Isso foi parar nas páginas amarelas da revista Veja, num artigo famoso que foi escrito lá. E foi uma batalha reestruturar essa ideia, né? Mostrar que a filosofia nasce do cotidiano, que a filosofia nasce das questões que toda criança se faz, que a filosofia nasce dos dramas que o adolescente enfrenta, e que a filosofia é algo absolutamente vivo. Só que, ao mesmo tempo, é preciso dar respostas para essas inquietações, né? E o podcast tem esse mérito de ter, nesse cabedal, nesse cardápio, né, de programas, ter oferecido muitas respostas, independente da idade que o sujeito tem. Eu já vi crianças ouvindo episódios do podcast. Alguns deveriam estar com tarjeta, só para maiores. Mas, em geral, são programas que podem ser ouvidos desde a criança até o vovozinho, desde da primeira até a terceira idade, né? Porque a filosofia está na vida, e a vida está em qualquer idade, né? E se a gente for parar para pensar nesse processo de como ele surgiu, a ideia era para ser algo mais para as próprias pessoas do curso de filosofia da UPF consumirem, né? A gente não tinha pretensão que ele fosse crescer, que ia chegar a números que a gente fosse surpreender. A gente tem alguns dados aqui, então hoje é o episódio número 80 que a gente está. A gente tem mais de 60 horas de conteúdo gravado de filosofia que foi para o ar, fora o que não vai para o ar, né? Que a gente corta, tem uma conversa de bastidor com o Gerson que foi gravada aí, que talvez um dia a gente solte no lado B do Moço Saber Podcast. A gente tem 21 mil plays que já aconteceram, 13 mil downloads de episódios, mais de 4 mil ouvintes regulares, então que volte e meia volta a escutar um episódio, mas não seguem 2 mil seguidores que seguem no Spotify o nosso projeto. E é muito interessante a gente pensar no curso de filosofia aqui de Passo Fundo, quando a gente tinha contato com outras universidades, outras instituições, já conheciam o nosso projeto. Eu e o Chico, a gente teve a possibilidade de participar de um podcast da Bahia lá, que começou a partir do nosso que conheceu. O da URGS, eu e o Andrei participamos também, né? O que é tudo isso? E é o que é tudo isso. Então, outros podcasts de filosofia surgiram paralelos, inspirados, né? O Oswaldo Giacoia tinha um carinho enorme pela Universidade de Passo Fundo e quando ele participou, ele ficou muito feliz de voltar a ter o contato e saber que tinha um projeto sendo realizado. O Juremir Machado também, feliz por isso. O próprio Ricardo Dutin já escutava, os amigos do Andrei da UFSC usavam com os alunos deles do curso de filosofia, né? Então a gente não tem muita noção de onde a gente está chegando, mas é muito interessante, inclusive, né, Marcelo? Essa construção desse espaço seguro para poder falar de filosofia sem que seja distorcido o que está sendo falado, que esse ambiente do Ouça Saber Podcast proporcionou para vários professores e pesquisadores. Sim, inclusive um dos méritos da proposta é que ela continua disponível, né? Diferente de uma aula, diferente de uma palestra, que você... que tem um aspecto positivo, que é a presencialidade, que é o momento, que são os humores que estão no ambiente, mas o podcast ele fica disponível ali, a pessoa pode voltar, ouvir de novo, e a segunda vez que a gente ouve... ela muda a nossa compreensão da coisa também, passam algumas piadas na primeira vez, na segunda elas já aparecem, e eu acho que uma das vantagens que esse modelo de divulgação filosófica, eu usei bastante essa palavra, né, de divulgação filosófica, a gente já usava essa palavra pro projeto que a filosofia tem a dizer sobre, e eu acho legal usar também para falar
dessa experiência, assim como de outras experiências que o curso faz, né, diretamente com a sociedade. Tem divulgação científica e eu não vejo por que não ter uma divulgação filosófica, né? A filosofia hardcore, assim, se a gente quiser dizer que se faz nas universidades, pesquisas de ponta, elas não são de imediato acessíveis a quaisquer pessoas, né? Porque elas têm uma linguagem, assim, não que seja rebuscada, né? Mas ela se torna mais técnica porque, dependendo dos autores, dos pensadores que você vai discutir, eles têm um conjunto de conceitos que são específicos deles, entra em picuinhas de tradução, e aproximar as pessoas da discussão filosófica não se pode fazer já nesse nível, né, de terminologia e de debate. Mas o podcast, na medida em que ele é uma conversa que pretende não ficar citando, né, muito menos em grego, em latim, mas recupera, sim, ideias de um pensador, de outro pensador, mas contextualiza elas, apresenta elas numa linguagem que é a linguagem com a qual a gente conversa, né? E quem está nos ouvindo, a gente conversa mais ou menos nessa linguagem. O pessoal fica pensando, é assim que vocês conversam? É mais ou menos assim. Eu acho que tem o próprio podcast, eu acho que a ideia não é um programa radiofônico, né? Ele tem uma característica muito peculiar, que é essa ideia de trazer um pouco aquilo que se estuda, né? E com uma linguagem acessível. Então, muitas vezes vai faltar, óbvio, né? Claro. Aquele elemento de aprofundamento, não vou citar lá o Kant especificamente, até eu posso fazer isso, né? Mas, se eu tiver que fazer referência ou piada, eu escolho piada. O grande problema é que a pessoa que está lá lavando a louça ou está correndo, ela vai desligar ou não vai ouvir mais, né? Mas, Andrei, a gente podia inserir umas coisas radiofônicas, tipo a cartinha do ouvinte, mandar recados para... Os efeitos sonoros do Rodrigo Faro, do Radinho. Eu acho que o Tatiel, vocês poderiam aprimorar essa parte, né? Que daí daria uma emoção maior. Claro. Cartinha do ouvinte eu acho ótimo, mas tem que ser cartinha mesmo. Agora que o Gerson falou... Com caixa postal e tudo. Me recordei de algumas coisas que aconteceram durante o processo, né? A gente usava a trilha sonora, então, no podcast, e então uma pessoa com autista, né, entrou em contato com nós e falou sobre o quanto a trilha atrapalhava para quem tem o autismo, para eles conseguirem acompanhar o episódio. Então, a gente optou por retirar para que fosse mais acessível às pessoas, né? Por mais que esteticamente para nós seria do agrado, a gente optou por fazer esse processo. Então, essa transição acontece, a gente foi se soltando ao longo do projeto também. No começo a gente estava um pouco mais engessado, depois foi conversando mais tranquilo, ficava mais nervoso quando tinha umas pessoas que a gente ia conversar, que a gente, vamos conversar hoje com o Ricardo Tim. Como é que a gente se comporta, né, nesse sentido, né? E ao longo do processo foi mudando. Mas se a gente for fazer aqui bem rapidão, assim, qual que é o episódio do Saber Podcast que te marcou, Gerson? Que tu ouviu, assim, e ficou pensando por uns dias? Mas, sem dúvida nenhuma, episódio sobre futebol. Mas eu não Teu tenho próprio nem episódio. dúvida. É o episódio que eu mesmo gravei. Tu sabe, sem falsa modéstia. sabe que teve uma aluna que veio falar, né? Eu falei do podcast, que a gente falava sobre futebol no podcast, e ela disse, mas filosofia fala sobre futebol? Não é qualquer um que fala sobre futebol. Opinamos sobre a bom escalação fazer, da seleção é bom brasileira. fazer. Tem um histórico como centroavante É também, bom né? fazer alguns registros, Tatiel, porque é isso que o Andrei está falando, tem que fazer devidas distinções. Não é qualquer um filósofo que fala sobre futebol. Tem que ser alguém que já tenha praticado o esporte bretão com alto grau de reconhecimento. De rendimento. Né? E que fale isso com uma certa intimidade. Uma vez eu fui debater sobre futebol com o Chico, num velho... O que a filosofia... o que a filosofia tem a dizer sobre, né? Um episódio lá na faculdade de Odonto. E aí eu e o professor Francisco foi vestido de a caráter com o uniforme do Passo Fundo, e eu, como periquito do Boqueirão, fui vestido com as roupas com o terno, né, de jogo do Esporte Clube Gaúcho. E foi um massacre. Um massacre. Para quem está fora da região de Passo Fundo, é equivalente a Real Madrid e Barcelona. É Isso, exatamente. Salvaguardando as devidas proporções espanholas. que É muito maior. Claro, Muito maior. Não, É. lá não tem a emoção que tem aqui. Não, eu faço registro disso porque tem Copa do Mundo chegando aí, Tatiel, então eu acho que a gente precisa refazer esse programa. Mas então seria esse episódio que mais te marcou? Sim, é porque por trás disso tem uma ideia interessante do tema maldito, né?
Porque normalmente se considera o futebol um tema, o ópio do povo, a ilusão, interesse comercial e os jogadores que se vendem pelo salário e de uma hora estão num time. Quando, na verdade, se a gente levanta esse tapete, né, e olha o jogo como jogo, tem muita coisa filosoficamente interessante acontecendo aí. Questões de filosofia política, questões de lógica, questões estéticas, questões morais, né? O Gerson já fez a propaganda do próprio episódio. Ouçam de novo, meus amigos. Ouçam e preparem-se para o próximo sobre Copa do Mundo, né, Gerson? E Andrei, para ti, qual foi o episódio que mais te marcou, assim, quando tu ouviu ou quando tu gravou? Cara, eu gostei muito do episódio sobre o amor. Eu acho que foi apaixonado. Apaixonado. Eu sou um romântico apaixonado. Apesar que esse episódio... Não, mas eu acho que... Ouçam lá, gente, ouçam lá. Esse episódio, teve outro também, o sentido da vida, eu gostei muito, assim. Eu acho que, por mais de que a gente teve uma certa inexperiência no início, assim, né, de como conduzir e tal, mas aqueles conteúdos lá, eles são significativos, né? E eu acho que outra questão é que, embora eu tenha outros episódios ou Tradição, por exemplo, pode ser, que eu gravei, mas não quer dizer... Merchan, mas já que o Gerson faz o merchan da... Eu não sou exemplo para nada, Andrei. Mas eu acho que é esse caráter, né, atemporal, porque às vezes eu vou ouvir novamente, né, os episódios que eu mais curti, né, porque isso é importante, resgatar algum conceito, alguma ideia, né, então, justamente para usar em sala de aula, em algum momento, né. Paty, pra ti, qual que é o episódio que tu ouviu que mais te marcou do Saber Podcast? Olha, tem muitos os quais, assim, são os meus hobbies preferidos, mas gostei muito sobre o sentido da vida. Foi uma das temáticas, assim, que desde quando entrei na filosofia, me encanto diariamente e gosto de pensar, gosto de escutar. Já fica ali, ó. Então, é um dos temas, assim, que o Ouse Saber trouxe, que para mim foi bem interessante, mas também o que falou sobre amizade. Em 2020, até no início desse ano, participei do PIBID. E na escola, nas turmas as quais nós fizemos, né, desenvolvemos o projeto, uma das questões que os estudantes pediram para nós abordar com ele foi a questão da amizade. Então, assim, ouvir o podcast, voltar várias vezes, assim, foi também uma iluminação para poder fazer toda essa atividade interdisciplinar, mas também reavaliar, né, todo esse conceito na nossa vida, que às vezes o conceito falar sobre, assim, no cotidiano, nós não percebemos a beleza, a profundidade que tem, que precisa retomar muitas vezes e precisamos olhar com outros olhos. E essa ideia de falar sobre... Hoje a gente está escutando bastante coisa que a gente não sabia sobre o próprio podcast, né? Para quem está ouvindo nós e tem alguma experiência, manda uma mensagem para a gente saber como o podcast faz parte da vida de alguma forma, para a gente ter uma noção de onde você está ouvindo. É a cartinha do ouvinte. É uma cartinha do ouvinte, justamente a gente pode trazer num outro momento. Tem o perfil do Insta agora recém-criado, procura lá e manda um direct, né? Agora tem o perfil do Instagram lá, que é Ouse Saber Podcast, né? Bem básico, ou procure Filosofia UPF, você vai encontrar nós também lá de qualquer forma, para a gente ter uma interação mais próxima de vocês e novas sugestões que possam surgir ao longo do caminho. E Chico, pra ti, qual foi o episódio que mais te marcou quando tu ouviu ou quando tu gravou? Cara, não pode, não. Esse é um do qual eu me orgulho muito, assim, raramente a gente faz umas coisas decentes, né? Esse foi uma das poucas vezes que ficou bom, assim, que eu fiz. Tem alguns episódios de temas incrivelmente relevantes. Eu lembro agora do mundo recente LGBTQIA+, eu lembro dos episódios sobre racismo, eu lembro dos episódios sobre feminismo, que são episódios que tematizam coisas que são muito sensíveis e muito importantes, assim, na nossa sociedade contemporânea. Achei divertidíssimo fazer, todas as vezes, o episódio sobre o Natal, né? Apesar do fundo filosófico, né, ali subjacente, mas muito divertido. Mas me marcaram muito aqueles episódios que nós fizemos com convidados de fora, pessoas assim, realmente com bastante respaldo no cenário filosófico e que aceitaram vir conversar conosco, assim, numa tranquilidade, numa boa muito grande. Então, do Ricardo Tinho, do Jacói, da Márcia, são não só de conteúdo, uma coisa muito importante de se abordar, como também encontros humanos, assim, muito agradáveis, né? Esses três me marcaram bastante. Marcelo, quais são os episódios que te marcaram no podcast? Todos, né, Tatiana? Eu também queria seguir essa linha do Chico de destacar alguns que eu acho que tem uma relevância bem significativa. A gente gravou um episódio sobre meritocracia, sobre
sobre feminismo, sobre... E, Vou ter que ouvir e não de era novo. para escolher um só, Não, Tatiel, mas- porque agora eu fiquei numa situação mas terrível aqui. Depois eu... Os colegas, eles ficam em cima do muro, e daí ficam escolhendo 10, 15, 20, era para escolher um. É que eles fazem a propaganda deles e ainda falam... Querem que- sair numa boa. Eu só fiz a propaganda minha. Tu começou pervertendo. Eu pago pela honestidade. Tá, mas então eu gosto muito dos especiais também. Tem uns temas malucos assim que a gente traz ali pro podcast que dá bem certo, né? Aquele que a gente convidou o Edgar para falar sobre filosofia da matemática, eu gostei muito daquele episódio lá. Legal. E o que tu vai esperar de uma filosofia da matemática, né? Mas são episódios que surpreendem, assim como tem muitos dentre os 80 aí que se a gente olha pela temática, fica assim, o que vai sair daí, né? E saem coisas Eu esperava não interessantíssimas. entender nada e as minhas expectativas foram plenamente atendidas. Mas é que o Marcelo é da lógica, então a gente não pode se surpreender, né? Que ele tenha gostado. Gi, pra ti, qual foi o que mais te marcou? O 79, o último. O Chico e o Andrei sabem que o LGBTQIA+, é um episódio muito especial pra mim, muito... Ele é Íntimo. é. Tocante. Né? Isso. E o sobre veganismo também. Eu gostei bastante. Eu acho que há um ponto que é bem importante para a gente pensar é que a gente nunca deixou de se posicionar sobre pautas que a gente considera que fossem relevantes, né? Inclusive falando sobre a porofobia, falando sobre a questão da homofobia e tudo mais, que a gente trouxe sempre essas temáticas sem temer como que poderia ser compreendido na sociedade, até porque a nossa intenção não era dar uma resposta pronta, mas sim encaminhar para as pessoas alternativas de como pensar e talvez desconstruir as ideias e reconstruir as ideias. Agora, falando o meu episódio favorito, então, que eu Já considero... que ninguém te perguntou, né? Ninguém me perguntou, mas para mim, o Giacoia foi um negócio incrível, assim, porque era um cara que eu estava lendo, estava na minha estante, de repente estava conversando com ele, e quando acabou, eu e o Chico, conversei com o Chico, eu tô com dor de cabeça, porque ele me deu umas ligações mentais que eu nunca tinha acontecido. E outro que me marca bastante foi o Crítica da Razão Negra, com o Vinícius Balbino e com o Morcego Marcos, então, que são dois jovens negros, o Marcos Morcego, então, um periférico lá de São Paulo, que participou, que ele se inspira muito no que a gente está fazendo, que a gente dá esse espaço seguro para ele poder falar, né? Inclusive, quando a gente fez o episódio sobre racismo, que a gente convidou o Bruno Almeida e o Robson para participar, o Robson falou o quanto ele se sentia inseguro de estar nesses espaços, por conta que geralmente não são convidados para falar sobre pesquisa, sobre temática e tudo mais. E agora, então, uma outra pergunta para vocês. Depois... O do Aldino Vilão foi legal. O do Aldino Vilão também foi muito bacana. Agora, outra rodada que vou começar por mim, sobre qual seria o convidado dos sonhos que a gente gostaria de ter mais para frente no podcast. Eu gostaria muito que o padre Júlio Lancelotti participasse de um episódio com a gente. Eu acredito que ele é o maior punk legal. filósofo vivo, assim, que Legal. se a gente conseguir ter um contato um dia para conversar, seria interessante demais. Agora, Vamos começando... atrás disso. Vamos atrás disso. Agora, começando por aqui, quem que tu gostaria de ver no Saber, ouvir no Saber Podcast? Cara, não é assim, Totinho, essas coisas. Mas pelo menos agora ele tá indo numa ordem. Porque ele começou assim, ó. O que tu acha? E eu já tava aqui nervoso, ó. Nervoso. Agora pelo menos tá seguindo uma ordem. Isso aí é as aulas do Miguel. Cara, eu acho que tinha que contatar o Papa Francisco. O Papa Francisco. Pancho, Ele toparia. Ele toparia. Seria um episódio bilíngue, né? Não, mas seria essa pessoa que tu considera que... Tá, deixa eu pensar, depois eu volto. Então vai, Chico, Devolve pra mim. quem tu gostaria de... Cara, lembra aquela cena do Clube da Luta, que o cara diz assim, com quem tu lutaria, né? Eu acho que ia ser legal o Olavo de Carvalho, né? Ah, não, gente. Mas tinha que ser presencial daí. Ele tá numa... Agora ele tá numa dieta vegana, Ele tá numa outra live. comendo sal broto. E Não, Andrei, falando sério, Michel Onfray. Michel Onfray é um cara que eu admiro muito, um intérprete de Nietzsche, e seria legal poder conversar com ele, assim. Em francês, né? Claro. Francês, muito chique. Peraí. Muito chique. Você vai ser uma versão... Versão International Podcast. Você sabe quem que é o que eu gostaria. Ah, eu já sei. Dare to Know, é International Podcast, Dare to Know. O Andrei, só pela estética dele, quem tá vendo ele filmado aí, a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos de quem seria a pessoa. E é o Cortella, que todo mundo sabe que é o grande Com sonho. certeza. Sósia ídolo. Eu acho que é possível, hein? Acho que é possível, hein? A gente tem Os alunos gostam muito dele, né? Os alunos de ensino Seria médio. legal, é verdade, é verdade. que fazer esse contato aí, até por conta dessa postura
como ele é uma referência relacionada ao Freire também, né? E a gente tem essa postura dentro do curso de filosofia também, teria muita coisa para ser explorada. Paty, Gi, Gerson, falem quem quiser aí nesse momento. Não, então. eu tenho, para mim essa resposta ela vem... Ronaldo Fenômeno. O Dunga. Não, o Dunga não. Eu ainda acho... Sócrates, o filósofo não, Sócrates, o cara da Dunga. seleção. Não, mas eu quando penso nisso, a resposta para mim brota absolutamente rápida, assim, porque eu, apesar de gostar de futebol muito, eu gosto muito de música, e aí duas pessoas são, para mim, porta-vozes, assim, da voz filosófica na música, que é Gilberto Gil e Caetano Veloso. Eu faria um episódio especial com eles dois. Excelente. E entrevistados por você, Tatiana. Mas E a aí agenda, tem que ver o cachê, a gente pode entrar em contato com ele e ver se a tua agenda vai fechar com a deles, né? Porque eles estão com Talvez, bastante... diga para eles que eu me adapto. Por eles eu me adapto. Agora, só para registrar aqui que a gente está gravando, o professor Alexandre, que participou de um episódio sobre rock and roll e filosofia também, um parceiro aqui da FAC que gravou um episódio muito bacana, inclusive tem que voltar, né, para participar. Verdade. E outro registro que a gente não pode esquecer, né, André, é o Alisson, né, que era o nosso termômetro nas gravações, Sim. que foi o nosso parceiro desde o começo aí no Saber Podcast, e que a gente olhava para ele, se ele estava se divertindo, a gente sabia que estava mais ou menos, pelo menos, se ele estava sério, a gente ficava um pouco preocupado sobre o que estava acontecendo. Paty, quem tu gostaria de ver no Saber Podcast? Olha, eu gostaria de ver a Djamila Ribeiro. Excelente. Essa... Excelente. O PF, faça alguma coisa. O PF corre aqui. Eu iria ficar ali na porta. Manda com um e-mail. cartazinho. Vocês que têm um contato aí. Gi, quem tu gostaria de Acho que ter? eu vou falar um nome mais aleatório. Eu gosto muito de arte e eu gosto do jeito que o Tio Virso do Instagram fala o Tio sobre Virso. arte. Então eu gostaria de um episódio com ele. É muito interessante a gente pensar, né, que todos esses contatos que a gente tem, assim, por exemplo, a Laura Sabino, que é uma pessoa influente nas redes sociais, conhece o nosso projeto e acompanha. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, às vezes, meio, eu falando por mim, pouco desanimado, porque às vezes era uma sobrecarga, assim, de ter que realizar e tudo mais. Só que a gente acreditava tanto no projeto, inclusive, quando tinha as reuniões da extensão, era o único projeto de extensão que não parava durante as férias, nem as férias de inverno, nem as férias a gente se planejava para ter os episódios gravados, para que continuasse esse compromisso, para a gente não perder o engajamento e tudo mais, né? E se a gente, pensando nessa questão das perspectivas que a gente tem, do próprio podcast e tudo mais, Andrei, como tu vê, assim, tudo que está sendo construído? Sim, eu acho que a pandemia, apesar de todas as maldades que ocorreram nela, né, eu acho que ela possibilitou que a gente continuasse, né? Eu acho que ela nos deu uma motivação, assim, de poder achar estratégias, né? No início nós gravávamos com áudio no WhatsApp, né? Lembra, Tatiana? E era uma trabalheira. Aí depois descobrimos que o Meet é possível, fica bem, bom, né? Ficava bom. O Meet foi melhorando também ao longo então, eu acho que isso isso possibilitou, né, que a gente conseguisse continuar o próprio programa. Os episódios, eles aumentaram o tempo de duração, mas devido à própria condição de gravação, que no estúdio aqui, né, é diferente, porque tu consegue sentir a pessoa, né, você, com um gesto, você pode chamar ela para o diálogo, né, lá é mais difícil, então, por isso que a própria duração deles foi um pouco maior, né? E o pessoal aceitou bem essa proposta, né? De um tempo de 40, 50 minutos, né? E eu acho que temos a perspectiva, a ideia de que a gente possa trazer esses conteúdos como uma base também pedagógica, né? Didática para os professores, o uso em sala de aula, eu queria frisar isso, né? Porque a gente tem muitos relatos, assim, de professores de ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, que utilizam o podcast como auxílio às suas aulas, né? Então, esses dias eu conversando com uma professora do ensino médio, ela falando, não, eu uso, né, os episódios e ela me facilita, né, me ajuda no trabalho que eu realizo em sala de aula. E eu acho que essa perspectiva. A outra ideia é que nós temos essa necessidade, novamente, né, de trazer a importância da filosofia, de que ela faz parte do nosso cotidiano, não mais a questão de que a filosofia é algo que chato, aquilo que fica em quatro paredes da universidade, mas a gente pode perceber que a filosofia é algo do cotidiano, né? O futebol, o carnaval, temáticas que a gente discutiu, faz parte da vida das pessoas, né? Temas mais espinhosos, por exemplo, a morte, né?
Então, são questões que, volta e meia, as pessoas se deparam, né? E tem ali o podcast como um auxílio, né? E até as pessoas leigas em filosofia acompanham, né? Então, eu tenho amigos, assim, que esses dias, falando assim, não, nós acompanhamos, inclusive um amigo que é caminhoneiro, né? Ele, nas viagens dele, ele ouve o podcast. Né? O meu vizinho ali, ele é um podcaster, né? Ele tem um programa ideia, de... Né? Mandem pra gente, assim, o que vocês fazem enquanto ouvem o podcast, pra gente ver se a gente consegue, de repente, começar a fazer uns episódios temáticos sobre as atividades que vocês estão desempenhando. O que tem de filosófico na viagem de caminhão, o que tem de filosófico no lavar a louça, o que tem de filosófico no limpar a casa, no correr, alguma coisa assim. Só, por favor, né? Respeito, né, gente? Mas Coisa que a gente não precisa saber. É interessante que atualmente a gente está sendo ouvido em 20 países que escutam o Saber Podcast, né? Então a gente já teve contato direto com Portugal, cresceu de uma forma exponencial, assim, obviamente por causa do idioma também, né? Mas é interessante ver esse alcance que a gente acabou tendo de uma forma orgânica, porque a gente não investiu dinheiro para que isso fosse projetado de uma forma diferente. E talvez muitas pessoas poderiam ter uma resistência que, filosofia eu não entendo, não adianta eu escuto um episódio, mas não é tão complicado igual parece. O próprio professor Altair, a gente conversando com ele começou a fazer exercícios e para se motivar, para se exercitar, ele está escutando o podcast porque as músicas da academia ele acha insuportáveis. E ele também tinha resistência em ouvir alguns episódios, agora ele está se surpreendendo com as coisas que tem ali, né? Não, eu só queria comentar sobre isso porque é importante registrar, né, que hoje em dia há um certo receio até em absorver conteúdos assim disponíveis na internet. E muita coisa não deve ser absorvida mesmo, porque a gente tem tudo que é tipo de coisa esparramadas por aí, desde teorias conspiratórias até discursos que querem simplesmente doutrinar alguém num pensamento de uma certa direção. Então, o ouse saber, sapere aude, né, em bom latim, sempre teve essa pegada de sugerir que as pessoas pensem sobre isso e nunca pensem isso. É bem diferente. A gente sempre optou por essa perspectiva como um princípio intelectual, como um princípio filosófico, como uma postura pedagógica no podcast, né? Pense sobre isso. Nunca pense isso, porque às vezes até a gente nem faz questão, só para citar o episódio do Natal, onde tivemos que fazer vários editoriais explicativos durante o próprio programa. Tudo que a gente queria é que as pessoas não pensassem isso, né? Mas pensassem sobre aquilo que a gente estava falando, né? E isso é a base de qualquer ousadia no saber, né? Que você se predisponha a dar esse passo e pensar sobre algo que você nunca pensou direito ou que nunca desenvolveu um raciocínio, uma reflexão. Inclusive, são todas personas durante os episódios, não tem nada a ver com a forma que a gente não pensa. Não confundam vida real com a vida no podcast. Mas brincadeiras à parte, a gente às vezes se vê na necessidade de ser essa visão antagonista, falar absurdos para que o assunto aconteça, né, Chico? Andei a gente entrevistando, porque tem alguns assuntos delicados, algumas perguntas que precisam ser feitas, por mais absurdas que sejam, para que o entrevistado possa responder e também dar uma visão que às vezes a pessoa que está ouvindo nunca teve a possibilidade de pensar sobre aquela temática a partir daquela perspectiva. Então também é um desafio para a gente, quando a gente vai conversar, tentar que não seja uma missa, não seja algo muito dogmático, não né? Seja uma conversa de comadre, assim, exatamente, né? Exatamente. Mate. Nesse sentido, vejam, o pessoal que nos escuta talvez não tenha noção desse impasse que às vezes a gente enfrenta, né? A gente vai produzir conteúdo dentro do ambiente acadêmico e às vezes a gente tem algumas limitações, só que essas limitações elas são, em certa medida, antifilosóficas, né? A filosofia é justamente o campo do saber que tem que ter a possibilidade de falar aquilo que ninguém mais quer falar, né? Que ninguém mais quer tematizar. Eu lembro de uma figura de linguagem do Gerson, muito tempo atrás, ele dizia que tu fazer filosofia comportadinha é como tu fazer aqueles exercícios militares de rastejar embaixo do arame farpado. Tu até vai para frente, só não pode erguer a cabeça, né? Então, a gente está sempre nesse impasse, assim, entre a censura e a profundidade, me parece, assim. Porque tem coisas que realmente a gente poderia tematizar,
mas são mais complicadas, né? Por exemplo, se alguém pegar um dia as conversas de WhatsApp entre eu e o Tatiel, Cai o a mínimo casa, que a gente né? vai é preso, mínimo. Cai a casa. É, Cai acabou, a gente. casa. Fica a né? dica pros hackers. Aliás, vamos pagar, né? Fica aí a dica, óbvio. Pra quem quiser Eu ganhar acho que grana. episódio Mas eu acho que é um pouco esse o zelo que Descartar o celular. a gente teve desde o início, né? Um pouco essa questão, né? Tem tanta coisa nas redes sociais, né? E a gente entrou nas redes sociais, né? No Instagram e tal, como uma forma de divulgação, não porque a gente quer seguidores ou, né? Não, a gente quer seguidor. A Né? gente quer que vocês sigam, né? Eu acho que é algo, Vamos aquilo que biscoitar, aquilo que o biscoitar. Tatiel fala, né? É algo orgânico, né? Então, Exato. acontece porque as pessoas se identificam. E aí a gente tem também essa postura, né, da própria filosofia. No início nós não tínhamos um script, né? Agora a gente manda um script com uma ideia de roteiro do que o entrevistado ele gostaria de desenvolver, Tópicos, mas nem é. sempre a gente segue. Às vezes É. a gente bota umas perguntas fora lá. Eu acho que Eu teve diria um que quase episódio... nunca você É. segue. Mas é uma base para a gente estudar. Então, a gente vai, estuda, a gente pesquisa e depois a gente muda tudo. Tem muito a ver com o perfil também do que a gente está conversando, né? Por É. exemplo, a gente pega o Ricardo Tim como exemplo, que está num ambiente acadêmico, produção acadêmica. Só o fato dele se propor, se predispor a vir conversar com a gente, simplificar a linguagem dele, já é um processo formativo grandioso para ele também, né? A forma de conseguir comunicar com as pessoas. E essa questão da limitação, a gente faz os episódios a cada 15 dias, então, que vai para o ar, porque se a gente quisesse só seguidor, a gente pegava qualquer tema polêmico que estava em alta e falava qualquer coisa, mas a gente Ficava sempre... conversando. Exatamente, a gente sempre quer agregar, trazer referências do que pode acontecer e tudo mais. E falando sobre esse processo que antes o Gerson falou sobre... É interessante, te cortando, Pode né? falar. Que todos os entrevistados, né, eles têm alguma especialidade no tema do que eles vinham falar, né? Então, ou seja, tem um conhecimento de pesquisa associado a isso. Então, obviamente, com uma visão sobre a temática, mas trazendo isso que o Gerson coloca, né? Ouse saber, né? A partir disso, o que você pode buscar mais sobre isso, né? O Gerson antes trouxe da questão da coluna no jornal, que se tornou um livro depois. Também é importante que o podcast se torne um livro também, né? Que tenha um registro sobre o que está sendo realizado. E é uma conversa que a gente já vem realizando, né? Sobre organizar, para que tenha essa opção, inclusive, talvez com planos de aula, para que alguns professores vejam caminhos, opções que possam surgir, né, Gerson? Então, seria ótimo, porque parece já haver uma preocupação didática na construção do podcast, assim, de que ele possa servir para incentivar, nutrir novos debates, novas discussões. Eu acho que todo episódio de podcast é um ponto de partida. Ele nunca deve ser visto como um ponto de chegada, como uma conclusão de uma etapa, conclusão de um raciocínio sobre aquele tema. Ele deve servir como motivador, como algo que possa mobilizar a consciência para seguir adiante por si só, ou seguir adiante debatendo com outras consciências, com outros colegas. Isso é importante, por isso a gente não quer seguidores, como a palavra sugere, né? que nos sigam, né? A gente quer críticos, que possam construir crises, né? Com base naqueles... com base naqueles conteúdos que estão sendo expostos. Porque com crises, o pensamento avança, né? Vai se rompendo, melhorando, vai produzindo acréscimos. Isso que faz a filosofia permanecer viva. Senão, ela definha, ela morre no seio social. E aí ela é substituída por dogmatismo, por unilateralidade, por perversidade, por embotamento, por burrice, no fim das contas, né? Porque é a anulação do pensamento. A filosofia vive dessa crise de colocar-se em xeque sempre. Como, de resto, todas as ciências deveriam ser. Porque é assim que é o conhecimento. Ele tem que estar sempre no limite da sua própria aniquilação, né? No limite da sua própria substituição. E quando a gente olha o podcast como uma matéria-prima, como um ponto de partida para produzir essas crises, aí fica bonito, fica didático. E acho sensacional a ideia de que isso possa gerar um livro, outro tipo de mídia que sirva de material didático, assim, nas escolas, nos congressos, nos encontros da juventude, nos encontros da terceira idade, nas conversas de bar, onde quer que seja, né? Porque tem muita coisa preciosa aí, sem dúvida nenhuma. E esse processo da gente realizar as coisas sem deslumbrar algo muito grandioso, eu acho que é interessante, né? Porque tiveram os momentos que teve o pico de acesso no podcast, também teve a época que parou completamente, porque as pessoas já estavam enjoadas de live e tudo mais, mas continuar fazendo, continuar acreditando no que a gente estava realizando,
é muito importante para esse caminho. Agora, com essa reformulação que a gente está passando, falando nesse contexto aqui da Universidade de Passo Fundo, hoje o Instituto é muito mais amplo, né? Talvez aproximar mais as pessoas do jornalismo, da música, para que agreguem ainda, até dos outros cursos, como a computação, já tiveram episódios e tudo mais, porque a gente da filosofia, a gente gosta de entrosar, né, Chico? A gente gosta de estar com os outros cursos. O Gerson aqui na FAC já é até uma estátua dele ali embaixo. Então, é interessante que a gente faça esse caminho, né, Marcelo, de também aproximando os outros cursos, talvez tendo potencial de alunos que possam vir ao futuro fazer uma segunda graduação em filosofia, ou talvez para até se autoconhecer um pouco mais, ou virar um professor de filosofia, que também é maravilhoso. Sim, eu sempre falo da importância das fronteiras, né? O Gerson também falava disso antes. A filosofia, se ela fica só cavucando em seu passado, em suas questões específicas, ela acaba atrofiada, né? E tem muitos pontos de reflexão, e talvez os mais importantes pontos de reflexão atualmente, eles estão ali nas fronteiras, com as ciências, com as artes, com as profissões. Então, quanto mais a gente consegue abrir fissuras dentro dessa nossa bolha filosófica, digamos, para dialogar com outros cursos, tanto melhor para nós, e imagino eu que possa ser também proveitoso para os outros cursos, né? Andrei, tu pensava sempre estar trazendo ideias sobre como a gente vai organizar o podcast, como ele vai funcionar, quais ideias de temas, de formatos que a gente pode estar surgindo, e tu entrou de corpo e alma no processo. Hoje tu pode se considerar um podcaster nato, assim, porque tu tá o tempo todo, né, buscando alternativas. Mas o academical influencer. Porque eu já falei sobre o meu processo formativo, sim, que também agregou muito até para ir para a sala de aula, para se comunicar e tudo mais. Mas para ti, sendo professor universitário, como isso ajudou na tua formação também como professor, estar envolvido nesse projeto de uma forma tão próxima assim desde o início? A gente já tem uma lista de episódios, né, que a gente precisa gravar ainda, né? Então, o Marcelo, a gente construiu e a gente está construindo assim. Mas eu acho que é uma construção. No início, a gente era bastante tímido, né? Hoje eu conversava com a Gláucia, ela disse, você tem que ser menos tímido, né? E eu acho que é isso, né? A gente vai aprendendo, de tanto ouvir a voz da gente, a gente vai melhorando muito a própria ideia de como a gente se expressa, né? E tal. Eu acho que o podcast é uma experiência, assim, né? No sentido da formação, de uma outra forma de você tratar a ideia do conhecimento, né? Porque uma coisa é você desenvolver o conhecimento a partir da leitura e tal, e ir em sala de aula e apresentar isso. A outra coisa é você organizar um roteiro, né? Você não é um jornalista, né? Para ter um roteiro e tal, e pensar que perguntas fazer, né? Como que vai ser a condução. Então, acho que isso ajudou bastante, né? Nessa parte dos contatos, assim, né? A gente sempre tem uma organização já temos episódios já agendados, né? Futuros, então é importante isso, eu acho. Esse envolvimento, né? Mas ainda falta bastante, né? Você não vai anunciar o que vem aí agora? É surpresa. A seguir nos próximos capítulos. Chico, para ti, como é que foi esse processo que tu... Mas vai ter um episódio sobre política, então a gente vai tentar fazer com que as pessoas já decidam o seu voto uma semana antes da eleição. Eu pensei que iam convidar os candidatos. Claro. Chico, e para Chico, como foi que tu de um convidado recorrente, né? Tu começou a ficar e agora tu tá entrevistando lá junto com nós, né? E o Chico, ele é nosso recordista de censura, inclusive, né? Então, todos os PIs que já tiveram no Use Saber Podcast, o detentor é o Chico aí. Todos os editoriais tiveram que se dirigir ao professor Francisco. Eu até uma vergonha antes, né, para em relação ao que o Marcelo estava falando, que se a filosofia ficar presa na sua jaulinha, né? Não é conhecimento, é masturbação intelectual, dando para vocês a oportunidade de me censurar de novo nesse episódio. Porque eu não o departamento jurídico vai ter que botar uma tarjinha ali. Cara, assim, eu não entendi ainda também por que vocês me convidaram. Porque eu acho que, como eu participava bastante e eu brincava muito e falava muita bobagem, assim, eu acho legal poder ser
essa figura do Yorick, né? Essa figura do bobo da corte. O alívio cômico. O alívio cômico, aquele que pode falar a verdade até pro rei. A gente quis te dar a responsabilidade. Pra ver se eu De parava, quem tá do né? outro lado. Exato. Não, então, assim, eu acho fundamental essa possibilidade, como o Gerson disse, assim, da gente desmistificar a profundidade catedrática do pensamento filosófico e ver que, bom, se a filosofia de alguma forma é uma reflexão sobre o sentido, né? Uma reflexão sobre o abismo do existir, talvez o humor seja uma das ferramentas que a gente tem para lidar com essa imensidão, com esse incognoscível que é o desafio da existência. Chico, e depois tem o seguinte, né? Vale aquela frase do Wittgenstein, que para a gente citar um filósofo que Já, né? difícil, ao menos com muitas consoantes, né? O filósofo que a gente não sabe nem escrever o nome. Exato, para botar peso nesse programa, né? Tradutor. Wittgenstein. E se algo pode ser dito claramente. Exato. E é isso, quer dizer, Perfeito. nós não devemos confundir profundidade com um tipo densidade. com linguagem inacessível ou com rebuscada ou como pernóstica, para usar um termo pernóstico, Pernóstico, né? Para usar um termo pernóstico, né? Quer dizer, não empolada, né? Não, aliás, isso beira o oposto, né? Beira o oposto. Se algo pode ser dito, se algum tema pode ser dito, tem que poder ser dito claramente. E como dizia alguém, que eu esqueci o nome, um coach qualquer, não sei, mas não é coach não, um cara legal da física. Eu posso aprender qualquer coisa, desde que me ensinem direitinho. Quer dizer, são esses dois as molas propulsoras desse programa. Sobre aquilo que nós podemos falar claramente. E se nos ensinarem direitinho, nós podemos aprender qualquer coisa. Então, não há o inacessível, não há aquilo que nossa mente não alcança. Por mais complexo que seja o tema, né? Por mais difícil e espinhosa que seja aquela discussão, bem feita, a gente pode ser profundo, claro, bem-humorado, né, didático. E isso funciona super bem quando está em jogo a possibilidade da filosofia permanecer viva na sociedade. E né? o fato de não ser inalcançável, agora, pegando relatos da Paty, que chegou depois, então, que a gente estava, mas essa conversa que está tendo aqui, esse bate-papo descontraído, ele é natural no curso de filosofia, né? Inclusive, essa acessibilidade com os professores aqui, eles não são assim só quando tá gravando, tá, gente? Eles geralmente são simpáticos, o Gerson não tanto. Geralmente. Mas... Não, eu não sou. Eu não tenho amigos. Mas... São aliás, acessíveis. Mas essa tem que proximidade... fazer um programa sobre a inimizade. Inimizade. Porque veio aquele sobre amizade e o pessoal ficou todo com o coração que legal. mole e tal, acho que todo mundo é legal. Não é verdade. Tinha que ter um programa sobre inimizade. Isso aí. E a gente tem que trazer, colocar Inimigos, na mesa... inimigos. Colocar na mesa Intrigas. inimigos, Intrigas. Assim, ó. Nossa. Fala aí agora. Cada tudo um, que eu queria falar. cada um traça representante jurídico. Não, mas, Paty, essa questão que a gente entra na coordenação de filosofia ou conversando, porque talvez vocês possam ter uma ideia errada sobre quem estuda filosofia ou a gente da filosofia, mas dificilmente é um papo cabeça que está acontecendo. Geralmente é muito abstrato, até demais. Como que é para ti, assim, estar sendo acolhida nesse ambiente e até para que as pessoas que talvez tenham interesse em estudar filosofia e achem que não podem chegar porque nunca leram um texto filosófico, né? Talvez nem tiveram acesso. A gente estava esses dias conversando com o Chico sobre alguns livros que a gente não consegue tradução, né? Para ter acesso a esses livros e tudo mais. Tu chegar nesse ambiente da filosofia UPF, onde esse movimento de aproximação, de facilitar a forma a metodologia, assim, aproxima você do mundo das ideias. Olha, esse contato com os professores e com os colegas no curso da filosofia, para mim, fez um diferencial muito grande na minha vida. Por eu ser nordestina, baiana, né? E mais ainda, né? Porque do azeite para a água, assim, Nordeste, Rio Grande do Sul. Qual é qual? É melhor, do azeite né? para água congelada. Água congelada, assim. Do quente pro frio. É verdade. Bem parecido. Acho que o Mas azeite assim, no Do curso... azeite de dendê. do azeite de dendê Rio para... Água congelada. Não, acho que é água Chimarrão. gelada. Não, água gelada. E no curso de filosofia me fez perceber essa leveza da vida, né? Me fez me sentir muito em casa por eu ser muito próxima e venho de uma realidade, de um contexto muito próximo. Não tem um autoritarismo. Há uma relação muito, muito
bonita, assim, sabe? De proximidade, de entreajuda, a gente tem essa liberdade de sentar e Ele conversar. tá falando dos Quando outros, a gente dos outros chega, professores dos também. outros também, de vocês também, né? E dos colegas também. E a gente desejar chegar mais cedo, assim, na faculdade, para sentar na coordenação, para conversar com os colegas, conversar com os professores, trocar as ideias. Então, é um curso que nos possibilita ser quem nós somos. A viver o cotidiano e a perceber que a filosofia está presente no nosso cotidiano. Então, assim, não é só porque eu faço filosofia, não, mas a filosofia me encantou e me fez perceber essa beleza do contato humano, mas também do contato com dessa produção de conhecimento intelectual que também é necessária, né? Que seja descontraída, não precisa ser aquele intelectual que fala em nome difícil, como o professor estava falando, que aí eu já saio correndo, né? Não entendo. Mas é muito, muito significativo. E é um dos cursos que vale a pena fazer. Super recomendo. O adendo que eu deixo é um pedido de socorro, na verdade, falando como estudante de filosofia, que não deixe as licenciaturas acabarem de uma forma geral. A gente está passando num processo aí bem complicado. Vários cursos de licenciatura estão fechando. As outras universidades da filosofia também sofrem com isso, né? Então é importante que esses movimentos que a gente faz, de conversar com as pessoas que já pensaram em fazer filosofia, que venham assistir uma aula experimental, que seja, por ser permitiu que isso fosse realizado. A primeira dose é grátis. Ou uma... Cogite como uma segunda graduação, ou talvez esse processo que a gente está fazendo no podcast. Se você gosta do que está sendo debatido nos episódios, imagina numa aula, né? Tudo que pode ter de mais rico, talvez até você está participando do podcast, estando no lugar da gente aqui. Então, esse pedido que fica que esse movimento que a filosofia realiza desde a época lá da Pedra Lascada, quando o Gerson achou a pedra e tudo mais. E lascou a pedra. Essa aproximação é uma tentativa que as pessoas compreendam a importância da filosofia, né? Muito além do que algo muito abstrato ou fora da vida, a importância da filosofia no cotidiano das pessoas, né? E mais do que a importância é legal também, né? Às vezes. As aulas, né? Do Falando do domingo pessoal não é para as tão bom. aulas, que é legal e tal. Eu Domingo, lembrei de uma final de aula que eu tarde. estava dando de filosofia da mente, que o Léo botou as mãos na cabeça e disse, não, meu Deus, por que eu não esperei para fazer com a Cíntia? Então venham, gente, é bem legal. Bom, acho que a gente já está com uma duração bacana do episódio aqui. Foi muito legal conversar com vocês. E é interessante também voltar a estar aqui no estúdio da FAC, rever o Alisson também, que a gente relembra o começo, como é que foi. E eu praticamente estou me despedindo do podcast, vou participar esporadicamente, mas voltar a apresentar aqui, ver tudo que está acontecendo, o quão grandioso ficou para novos alunos como a Paty, a Gia agora é bicho da Paty, então para mim é muito sinistro, me sinto mais velho ainda do que o normal. E é muito bacana a gente perceber que esse movimento que está sendo realizado aqui, que começou lá atrás com o Gerson, lá... Não vou parar já. É bullying, O Começou... Departamento Jurídico está trabalhando forte. Retarismo, ó. isso aí é retarismo. Próximo Sabe episódio, que o retarismo. Gerson foi meu professor? Pois é, professor de muita gente. Vai botar você no museu. O meu departamento jurídico está já com uma lista desse tamanho lá de processos engatilhados. Mas então, só para a gente encerrar o episódio, assim, um recado final que vocês gostariam de deixar para as pessoas que se interessam por filosofia ou se interessam pelo nosso podcast e acompanham aí ao longo desses 3 anos de Ouso Saber Podcast. Mas talvez a tua experiência, né? Quem sabe dizer um pouco assim o que representou esse movimento que tu fez assim, né, Tatiana? Porque a partir desse teu envolvimento, né, a Gisele agora ela tem uma bolsa, né? Conseguiu uma bolsa, né? Que no início nós não tínhamos, né? Mas que foi lutado assim para conseguir, né? E agora a ideia é que outros alunos possam ter esse protagonismo, né? A minha perspectiva é que os alunos possam se envolver das gravações, né? Então, obviamente que a gente vai, né, estar junto, assim, né, apoiando, mas a ideia é que a gente também possa dar esse protagonismo aos alunos, né, essas questões. Então, talvez você falar um pouquinho, né, da tua... Eu estou me sentindo o Rodrigo Faro, falei aqui, ó, olha para mim, corta aqui na outra e tudo mais. Mas beleza. Sobre esse processo, assim, a minha relação com a filosofia, eu ingressei na filosofia pensando em fazer apenas bacharel. Então, meu contato com a extensão, com o projeto o Arquec, me levou a depois desejar ir para uma licenciatura. E ter o contato com a sala de aula, ter contato com aplicar uma aula, me fez querer fazer mais coisas dentro da filosofia, e o podcast foi uma delas. Tanto que conversei com o Marcelo, explicando as ideias que tinha, e no começo era bem abstrato, no final da aula eu ficava conversando com o Marcelo me dava corda, o erro dele, agora está aí nos 3 anos do podcast. E
foi para mim um processo bem bacana, assim, da forma de adaptar a linguagem, de pegar coisas para depois trabalhar na aula, procurar referências. O Chico, para mim, tem uma relação meio fraternal, assim, com ele totalmente. Para mim foi muito importante. E agora, saindo do curso, tendo isso que já está construído com uma base sólida, eu fico muito feliz de ver que o projeto vai continuar em outras mãos. Quando a GIS surgiu, eu fiquei muito feliz que outra pessoa quis pegar o protagonismo, né? E o nosso curso de filosofia, a gente sabe que todo ano a gente está preocupado se vai fechar turma, como a gente vai fazer para divulgar, para que se mantenha vivo, se mantenha forte. E acredito que essas ações que surgem no Projeto Arquec, tem várias outras ações que são paralelas, que é incrível também, que eu participei durante 2 anos, é fundamental. Eu acho que esse espaço da Universidade de Passo Fundo, por ser uma universidade comunitária, que tem essa visão de se aproximar da comunidade, permite com que a gente faça as coisas dentro das nossas limitações, mas como eu falei, fica o meu recado para quem vai estar tocando aí para frente, os próximos alunos, é que sempre tem essa postura marginal da filosofia, que é importante, porque, querendo ou não, a filosofia necessita disso. Obviamente que vocês não vão para um caminho de terraplanismo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas para mim foi um processo bem rico, assim, em contato com o Marcelo, com o Andrei, com o Gerson, mas com quem eu mais tive contato foi com o Chico, o Andrei e o Marcelo nesse processo de... Talvez as pessoas não saibam como era trabalhoso no começo, porque a gente não sabia o que estava fazendo, então a gente gravava o episódio, editava, o que a gente pode colocar Numa no ar. tarde, Primeiro 4 que a gente não episódios sabe há gravados. 2.400 anos exatamente o que é filosofia. Exatamente. Depois que a gente também não sabia como fazer um podcast, o que era um podcast. Agora a gente não sabe o que é filosofia e não sabe o que é fazer um podcast, mas faz 3 anos que nós fazemos um podcast sobre filosofia. Então, gente, o negócio é se meter a fazer. Mas essa é a força da nossa liberdade. Assim que a gente souber o que é, a gente tá Aí não precisa, engessado, se a gente né? souber, a gente não precisa mais fazer. E Essa é a questão. é importante que a gente ocupe esses espaços, né? Porque tem tanto conteúdo medíocre, assim, não no sentido de serem fúteis, porque isso faz parte, a gente precisa de futilidade, de coisas que não precisa ser algo muito profundo. Mas pessoas falando sobre autores que não leram, querendo dar carteirada intelectual, movimentos neoliberais deturpando conceitos para que, de fato, consigam usar como massa de manobra a filosofia, que é completamente contrário ao que a gente está propondo, né? Que é realmente a gente refletir, ousar saber, que é a nossa proposta aqui dentro. Então, a gente tem um material humano muito rico dentro do curso de filosofia, os professores estão dispostos a falar, os alunos estão dispostos a participar, e acredito que não tem porquê que não tenha vida longa ainda o Saber Podcast aí, aos próximos anos que aconteça. Essa foi a minha experiência, brevemente. Tema de Gerson, falei 40 minutos. Brevemente. Mas então, só para a gente encerrar agora, gente, o que vocês gostariam de dizer para quem escuta o Ouse Saber Podcast? O que é Ouse Saber sobre Ouse Saber, né? É, justamente. Ouse da Play, né? Ouse da Play, Ouse da Play. Queira mais. Eu digo assim, que a gente precisa usar saber, né? E eu acho que agora a gente vai ter esse envolvimento, né? A gente tem um perfil no Insta, né? Então, que vocês também que estão ouvindo, né? Que surgiram temas, né? Que vocês acham que é importante a gente discutir. Eu acho que vindo assim dos ouvintes, eu acho que é importante a organização nossa. Então, nós estamos aí sempre pensando um pouco, né? Como que a gente vai articular, né? Que tipo de episódio, que tipo de tema. A gente sempre tenta trazer temas que são atuais, né? Que tem uma pegada, assim, associado ao que as pessoas estão vivenciando no momento. Nem sempre é possível, né? Mas é importante que vocês tenham essa interação, né? Comente, critiquem, né? Não só deem o coraçãozinho lá, né? No Insta, mas comentem, né? Digam o que não gostou, né? E assim por diante. Então é isso. Eu só queria dizer uma coisa, mas eu quero falar, Tatiel, se me permite, câmera 1 ou câmera 2? Câmera 1. Grava bem. Aproveitando, mandamos um abraço para o Patrick e para o Daniel, que estão fazendo o registro das imagens. Eu vou falar para a câmera 1, pode ser? O Patrick está numa pegada mais bruxa de Blair, assim. Isso. Ground footage, assim. Chico, agora me dá licença. Vou sair da cena. Vamos dirigir ao povo. Vou sair da cena. Você que é aluno do ensino médio, você que está fazendo o 3º ano, você que é aluno e aluna interessada sobre os problemas da humanidade, sobre as inquietações da vida, você que é profissional de uma determinada área, mas quer continuar estudando e investindo na própria carreira e não gosta de discursos coach, você que já se aposentou e está querendo dar um presente para ti mesmo e quer continuar evoluindo no conhecimento, nos procure.
ouça o podcast, ouça todos os episódios, venha fazer a matrícula no curso de filosofia, participe de uma aula de demonstração, se enturme com essa gente legal. E tatuado pode, né? E, inclusive, recebemos tatuados sem preconceito. O curso é aberto sem preconceito Tem nenhum. uma cota, assim, né? É. Agora o Já Tatiel está se preenchido, formando. já preenchido. Porque as questões da vida, as questões que mais importam da vida, ficam melhores quando a gente tem um grupo para compartilhar e para refletir. E o podcast é uma oportunidade disso, e o curso de filosofia é uma mega oportunidade para compartilhar isso também. Bem. Viu, Tatiel? Aprendeu? Pra quem não sabe, o É o Gerson foi artilheiro, professor é o do cara Silvio Santos também. E do Raul Gil. Cobra o escanteio e vai na área Raul Gil, cabecear. Muito bom. E do Raul Gil. Raul Gil. Nossa, com um chamamento desse... Não, eu nossa. tava falando pro povo, né? Vocês ficam falando pro microfone. Pati, o que tu diria pra quem escuta o podcast e tudo mais? Muito bom. Lava direito. Eu diria, lava direito essa louça. Sempre Preste fica uma atenção sujeirinha no que no estão final. fazendo, mas com ouvidos bem atentos. Alguém gostaria de fazer mais uma consideração final antes de a gente encerrar o episódio? Ou tá tudo ok? É isso aí. Eu acho que a gente podia fazer um ritualzinho de aplausos pro próprio podcast. O que você acha? Ótimo. Pode ser. É, Vamos votar? beleza. Ou fazemos a sessão de aplausos? Vamos fazer. Então tá, é isso aí. Obrigado, Muito gente. bem, obrigado por ouvir o Ouça Saber Podcast nos seus 3 anos e acompanhe, claro, nas redes sociais, o Ouça Saber Podcast, agora também no Instagram, no Spotify, no YouTube, Filosofia UPF. Procure informações e venha estudar com a gente, que é da hora pra caramba. Até mais!